Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, parece que eu aprendi a me colocar numa telinha aqui no seu cantinho. Vamos ver se isso funciona, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma videoaula de literatura. Hoje a gente vai continuar conversando um pouquinho sobre as escolas literárias. Na videoaula anterior, você aprendeu um pouquinho sobre o trovadorismo, né? A gente falou a respeito dessa literatura medieval, da relação da literatura com a música, que eram muito próximas, pensando que a gente tinha ali não poemas, né, mas cantigas, que era uma coisa muito significativa para esse momento. Era o contexto literário dos trovadores, da produção poética relacionada ao alaúde, enfim, falamos a respeito disso, além da poesia trovadoresca e das cantigas que a gente estudou, né? Cantigas lírico-amorosas, que podem ser de amor e de amigo, e cantigas satíricas, que podem ser de escárnio ou de mal dizer, certo? Bom, além da poesia trovadoresca, a gente também conversou um pouquinho sobre a prosa do trovadorismo, né? A prosa trovadoresca, que envolve as novelas de cavalaria e as hagiografias. Então, hoje a gente vai dar continuidade nesse trabalho, né? E vamos pensar aqui a respeito um pouquinho do humanismo, ok? Vocês devem se lembrar que o trovadorismo é aquele movimento literário que vai do século XII ao século XIV, né? Do século XII ao século XIV, a gente tem as produções que vão se encaixar no estilo de época do trovadorismo. No século XV, a gente vai passar a ter aí, então, o humanismo, que é um movimento de transição, né? É um movimento de transformação dos valores teocêntricos do trovadorismo, daquela Idade Média que a gente contextualizou na última aula, para aquilo que virá a ser o classicismo na literatura, que é a representação do renascimento literário, né? Então, o humanismo é uma espécie de passagem, de movimento de transição de uma escola para outra. Okay? Antes de a gente começar a falar mais especificamente sobre o trovadorismo, a gente precisa conversar um pouquinho, retomar, né, na verdade, aquela dinâmica de antes da linha do tempo da literatura. Ok? O tempo todo a gente precisa retomar essa linha do tempo. Nossos estudos de literatura começam ali no século XII, com a produção trovadoresca. Lembrando que o primeiro texto literário registrado em língua portuguesa é a Cantiga de Amor à Ribeirinha, do Paio Soares de Taveirós, que é de 1198, né? E daí para frente a gente começa a marcar então a história da literatura. Do século XII ao século XIV, a gente tem o movimento do trovadorismo. No século XV, a gente vai ter esse movimento de transição do trovadorismo para o próximo século, que é o humanismo, ok? Que é o que a gente vai conversar hoje. Quando a gente chega no século XVI, o movimento que ocupa lugar ali é o classicismo. E a partir do século XVI, a gente começa a olhar para a produção literária produzida em língua portuguesa na Europa, em Portugal, portanto, e na literatura produzida aqui. Porque a partir do século XVI, em 1500, a gente tem a vinda dos portugueses para cá, né? O processo de colonização do Brasil a partir da exploração econômica e de mão de obra vão acontecer. Então, a gente começa a ter produção escrita no território brasileiro. Então, a gente vai acompanhando, né, a produção Portugal, Brasil, ok? Depois, então, em Portugal, nesse momento do século XVI, a gente tem o classicismo, que na literatura é um movimento que vai se relacionar com o renascimento cultural, o renascimento artístico, que já vinha da Itália desde o século anterior, ok? Bom, no Brasil, a gente tem aqueles primeiros momentos, aqueles primeiros textos publicados e escritos aqui, que vão compor ali um movimento que é mais historiográfico, que também é um movimento de transição, é mais um movimento de adaptação, né, de um contexto literário aqui no Brasil, que é o quinhentismo. A partir do século XVII, a gente vai focar mais no barroco brasileiro, que é o que nos interessa, mas também há uma importância sobre o barroco europeu, o barroco português. Então, o movimento do século XVII é o movimento do barroco. Okay? No século XVIII, e aí já na segunda metade do século XVIII, a gente vai ter um movimento chamado arcadismo, que é o neoclassicismo. Ele vai resgatar os valores do classicismo que vocês veem no século XVI. Do século XII, portanto, até o século XVIII, que é onde a gente tem o arcadismo, é o momento, desculpa, é quando a gente tem o arcadismo,
Esse período é chamado de Era Clássica da Literatura. A partir do final do século XVIII, começo do século XIX, a gente vai ter a Era Moderna da Literatura, que é a que a gente estende até hoje, né? A Era Moderna começa no final do século XVIII, começo do século XIX, com o Romantismo. O Romantismo vai ser um movimento que vai ocupar a primeira metade do século XIX inteira e se arrasta um pouquinho pela segunda. Para romper com o Romantismo, vem 3 movimentos literários, ali nos anos 80, mais ou menos, né? Na Europa começa antes, mas aqui no Brasil nos anos 80, que é o Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo. Na virada do século XIX para o XX, a gente tem um outro movimento, que é o simbolismo, um movimento muito ligado à ideia de poesia, muito ligado ao contexto do fin de siècle, né, da virada do século XIX para o XX, a Belle Époque, enfim, esse movimento relacionado a esse final de século. Depois, quando a gente entra no século XX, os primeiros textos vão começar a se formar com uma proposta muito parecida de temática, né, mas muito abrangente. Então, tem vários tipos de texto, várias propostas estéticas. Essas primeiras produções do século XX vão ser classificadas numa escola literária, num estilo de época chamado pré-modernismo, ok? Aí, em 1922, com a Semana de Arte Moderna, a gente tem o modernismo de fato aqui no Brasil nascendo. E aí, daí para frente, é modernismo, pós-modernismo e literatura contemporânea. Okay? Então, eu tenho o modernismo da geração de 22, eu tenho o modernismo da geração de 30 e eu tenho o modernismo da geração pós-45. Depois, nos anos 60, a gente vai ter a literatura concretista e o chamado pós-modernismo, que já é um afastamento do modernismo para trabalhar uma temática, uma estética mais diferenciada. E aí isso vai caminhando a partir dos anos 80, mais ou menos, a gente tem essas tendências contemporâneas que a gente vai acompanhar até hoje. Por que nós vamos chamar isso de pós-modernismo e tendências contemporâneas? Porque a gente ainda não tem distanciamento histórico suficiente para classificar isso como uma escola literária, tá? Como um ismo literário. Então, a gente ainda não tem um distanciamento histórico, ok? Então, olha só, são 1000 anos de literatura, quase. A gente começa lá no século XII e vem até o século XXI, né? A gente vem caminhando muito aqui com essa revisão histórica, tá? Então, a gente já começou ali no século XII, falamos do trovadorismo e hoje a gente vem para o século XV. O trovadorismo vai do XII ao XIV e hoje a gente vai falar um pouquinho do século XV, ok? Vamos conversar a respeito, então, do humanismo, que é um movimento literário de transição. Ok? Primeira coisa que vocês não devem se esquecer. Pensou em humanismo, vocês vão pensar no século XV. Vocês vão pensar nessa dinâmica de transição da Idade Média, né, do trovadorismo, para o Renascimento, lá do classicismo. No século XV, o humanismo já começa a trazer as ideias do renascimento cultural, sobretudo na Itália, onde a gente vai ter o berço mesmo desse renascimento, né? E aí a gente vai ter, principalmente na literatura, muitos escritores que vão manifestar uma proposta nova de estética literária. Se lá no trovadorismo eu tinha a igreja na Idade Média, naquele poderio todo, impondo os valores morais cristãos, impondo a estética, o que vai acontecer aqui no século XV? Uma espécie de afastamento, não um desligamento total, mas um afastamento desse preceito religioso, dessa imposição dogmática religiosa, portanto, desse teocentrismo, certo? Deus no centro do pensamento, para começar a surgir algumas reflexões sobre a figura humana no contexto estético, social, político. Então, a gente vai, aos pouquinhos, se afastando do teocentrismo e começando a pensar no antropocentrismo. Se teocentrismo é Deus no centro do pensamento estético, antropocentrismo é o homem no centro do pensamento. Então, começa a surgir ali no final, na segunda metade do século XV, aquilo que vai embasar o renascimento cultural posteriormente, que é o estudo da anatomia humana. Por isso que vocês estão vendo aí o Homem Vitruviano, do Leonardo da Vinci, né? O Homem Vitruviano do da Vinci é de 1492, já na última década desse século, né? Mas é isso, o pensamento sobre o ser humano, começa a se desenvolver. E com esse pensamento, a arte vai se influenciar, obviamente, por conta disso. Então, a gente vai começar a perceber
uma estética literária que começa a olhar para a sociedade, para o ser humano, e não só para os elementos metafísicos ou extremamente idealizados de reprodução dos valores cristãos, ok? Tudo bem até aqui? Vamos em frente, então. Bom, importante vocês não se esquecerem, o humanismo na literatura, ele não é um movimento solo, ele não é um movimento específico, ele não é um estilo de época, ele é um movimento de transição, é uma escola literária de transição. É o momento em que a gente está se afastando do teocentrismo, do trovadorismo e começando a desenvolver o que vai fundamentar o classicismo, que é o movimento que vem depois dele, que é essa ideia do antropocentrismo. Então, ele tem um pezinho em cada ideia, tá? Um pouquinho teocêntrico, um pouquinho antropocêntrico. Vocês vão ver que ainda é uma literatura, sobretudo em Portugal, muito ligada à religiosidade, muito ligada ao catolicismo, tá? Mas com um olhar crítico social, que vai ser importante também. Bom, com relação ao humanismo, ao conceito de humanismo fora da literatura, levem em consideração que isso é uma ciência, né? Vejam o que está aí no slide para vocês. Trata-se de uma ciência que permitiu ao homem compreender melhor o mundo e o próprio ser. Isso ocorreu durante o período do Renascimento Cultural, como eu falei para vocês, que começa aqui, né, e se desenvolve no século XVI, que é o século seguinte. Isso é bem importante, tá, gente? Isso é bem importante. Pensar o homem, né, pensar o ser humano, é olhar para ele, para sua forma fixa, para sua forma física. Por isso o homem vitruviano é um estudo de anatomia, né? Ele vai pensar a simetria do corpo humano, por exemplo. Você sabe que se você abre os braços assim, a distância, né, da sua envergadura dos braços é a distância da sua altura. Se você olhar para o tamanho do seu antebraço, você pode fazer essa comparação. Ele tem o mesmo tamanho do seu pé. A distância entre a ponta do seu dedo médio e a base do seu pulso é exatamente a distância a tamanho, né, do seu rosto. Então, a gente tem simetrias no corpo humano e elas vão começar a ser estudadas nesse momento. Então, existe uma preocupação, sim, muito grande com o estudo do corpo humano, principalmente no final do século XV, que é o que vai embasar o século XVI no Renascimento Cultural. No entanto, é mais do que isso, né? É pensar o ser humano como um ser social, é pensar o papel do homem na sociedade também, né? E refletir um pouco a respeito do que é a vida nessa sociedade, o que é a vida humana, qual é a função da existência. Então, as ciências também vão se desenvolvendo muito entre os séculos XV e XVI. Então, é muito importante pensar em compreensão do universo em que a gente vive, do mundo em que a gente vive, e compreensão de nós, seres humanos. Isso é que vai direcionar o pensamento aí do humanismo nesse período, ok? Bom, na literatura especificamente, é importante também que vocês se lembrem. Na literatura, o humanismo vai compreender as produções literárias que vão aí de 1400, mais ou menos, até 1520. Algumas coisas a gente ainda vai considerar humanistas, tá? A literatura, ela vai aparecer mais na segunda metade, a literatura que interessa estudar, né? A literatura que é o suprassumo humanista nesse século XV, vai aparecer mais na segunda metade. No princípio do século, muito que vai aparecer ainda um afastamento aos poucos da ideia do trovadorismo de associar literatura e música. Então, a gente tinha, por exemplo, a poesia palaciana na primeira metade do século XV. E ainda as novelas de cavalaria continuavam fazendo sucesso. Então ainda é tudo muito lento, tá? Mas enfim, a gente vai pensar essa produção que vai até mais ou menos 1520. Importantíssimo, ainda é o princípio do renascimento cultural italiano, e isso vai influenciar a literatura do século XV e do século XVI em Portugal. O nome mais importante da literatura do humanismo, o mais importante de todos, é o Dante Alighieri. O Dante Alighieri, ele vai ser o grande representante do humanismo na literatura e, na verdade, em todas as artes. Ele é o autor da obra-prima do Dante Alighieri, ele é italiano, tá? A obra-prima do Dante Alighieri é a Divina Comédia, em que ele vai, Dante, ele próprio, né, se projeta como personagem no livro e ele vai buscar o grande amor da sua vida, que é a Beatriz. Então, ele vai até o inferno, né? Ele vai do céu, do paraíso, até o inferno, e depois volta. Então, ele vai do inferno ao paraíso buscando a sua amada. E ele vai ser guiado. A Divina Comédia é dividida em 3 partes: paraíso, purgatório e inferno.
E a parte mais famosa é justamente essa parte do inferno, porque ele tem um guia. O guia do Dante nessa jornada pelo inferno o Dante é esse que está na imagem que vocês estão vendo no slide, tá? O guia dele é o Virgílio, que é um poeta latino. Então, a gente já começa a ver nesse humanismo no século XV um resgate sutil dos valores da Roma antiga, né? Então, vejam, num contexto medieval de igreja católica como poder político, não tinha tanto espaço para esse tipo de reflexão. É no humanismo que isso começa a surgir, esses resgates dos valores clássicos. Então, é o Virgílio que vai guiar Dante na sua ida até as profundezas do inferno, buscando, né, a verdade, propondo reflexões nessa jornada em que ele vai estar atrás da Beatriz. Mas essa história eu posso contar para vocês num outro momento, tá? Para nós, a gente precisa focar muito em como isso influencia a literatura portuguesa. Bom, além do Dante, na Itália a gente também tem o Petrarca, que é um sonetista fundamental. Ele vai ser o desenvolvedor da forma fixa do soneto italiano, que a gente tanto estuda e que o Camões vai desenvolver em Portugal no século seguinte. E o Boccaccio também é uma figura importante, principalmente na poesia. Okay? Então, quando a gente pensa na literatura do humanismo, os primeiros nomes que vêm à nossa mente são os italianos, porque é lá que esse preceito humanista vai se desenvolver. Né? E quando a gente falar de classicismo, a gente vai comentar o Renascimento, eu vou explicar isso para vocês um pouquinho melhor. E todos eles foram extremamente influenciados por esse período. E esse período começava a desenvolver o culto às línguas, então o trabalho com a forma na poesia, não era mais aquele modelinho encaixadinho de cantiga para fazer poesia, para encaixar na rima para poder ser cantado. Não é mais, sai da forma agora, né? Não é mais limitante. Eles vão experimentar a linguagem, eles vão desenvolver eles vão desenvolver medidas de expressão formal da poesia. E isso é muito importante. Então, é um período fundamental de transição do teocentrismo para o antropocentrismo, ok? E aí, tanto na obra do Dante Alighieri, quanto nos sonetos do Petrarca, quanto na poesia do Boccaccio, a gente vai ver bastante essa influência da passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. Começa a surgir aqui essa reflexão sobre o ser humano, tá? Sobre o lugar do homem nesse mundo, tá? Isso é bem importante também. Bom, em Portugal, o que é muito legal que vocês se lembrem aqui, tá? Por que estamos falando só de literatura portuguesa nesse momento? Por que isso é significativo? Porque a gente, Brasil, ainda não existia, entre todas as aspas do mundo, tá? Como nação descoberta. A colonização do Brasil acontece no século seguinte, então não existe a produção literária aqui, já que a gente não tinha sido colonizado. Por isso que a gente só fala no humanismo da literatura portuguesa. Okay? E que nome importa para nós na literatura portuguesa humanista? O Gil Vicente. Por duas razões. Primeiro, quase não há referências a outros artistas, a outros escritores portugueses desse momento. E o Gil Vicente, ele é considerado o pai do teatro popular em Portugal. Não era só dramaturgo, tá? Ele escrevia outros tipos de texto também, inclusive grande parte da produção, dos primeiros anos da produção do Gil Vicente é de poesia, e é aquele tipo de poesia que é palaciana. O que é uma poesia palaciana? É uma poesia que era escrita meio que dedicada, né, a ser declamada nos grandes saraus que aconteciam em palácios ou em palacetes. Então era uma poesia muito ligada à nobreza, muito ligada à realeza, né? Então era essa poesia dos palácios. E aí, o Gil Vicente tem uma experiência muito voltada para isso. A poesia palaciana, ela era dedicada aos nobres, ao clero, mas sempre a essas castas mais altas da sociedade. E aí ele começa a pensar na literatura como um instrumento de comunicação, e ela também precisa ser levada para o povo, né? E é aí que no teatro ele vai começar a desenvolver esse aspecto de teatro popular. O teatro, geralmente, o teatro era muito utilizado pelas igrejas para as reproduções das cenas bíblicas, e tudo muito ligado a essa mensagem, né, da literatura e da arte como instrumento de moralização cristã. E o Gil Vicente vai tirar esse teatro de dentro dos palácios, de dentro das igrejas e colocar em praça pública, por exemplo, né? Enfim, era um teatro para comunicar, e é aí que ele vai desenvolver o seu teatro popular. E ele vai desenvolver dois gêneros que são muito importantes, que vocês já conhecem, né? O alto
e a farsa. Auto e farsa são peças geralmente cômicas, né? Elas são geralmente ligadas à comicidade, a ideia de dar risada, de fazer uma graça em torno de alguma coisa. E elas são sempre muito curtinhas. São peças de um ato apenas, né? Elas só têm uma sessão. Não são peças longas, são peças curtas, rapidinhas. E qual é a diferença entre auto e farsa? O auto é uma peça curta de temática religiosa. A gente conhece vários, né? Vocês já citaram para mim em aula, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, que é do Gil Vicente. Vocês já citaram o Alto da Compadecida, que vocês conhecem bem. O Alto de Natal, que é a história do Morte e Vida Severina. Então, a gente, auto tem sempre essa temática religiosa, essa conotação de temática religiosa. E a farsa não. A farsa é sobre o cotidiano. É sobre a temática do dia a dia, né? Tem uma liçãozinha de moral ali, tem sempre uma coisa de rir para aprender uma lição, mas é ligado ao cotidiano. Então, veja bem, a arte, a literatura como arte, né? E aí eu tô pensando no teatro, no texto do teatro como literatura. Mas até o espetáculo tem a mesma função. A arte com essa ideia de pensar o homem e a sociedade. Então, a gente tem na farsa a temática do cotidiano, para denunciar, por exemplo, alguns problemas que são morais da vida em sociedade. São personagens planas e são personagens tipo. Geralmente, as personagens que vivenciam as histórias em autos e farsas, elas são tipificadas. Elas representam estereótipos da sociedade. Então, a gente sempre vai ter uma alcoviteira, que é uma fofoqueira. A gente pode ter mulheres adúlteras, a gente pode ter governantes corruptos, a gente pode ter uma série de estereótipos sociais. E eles vão aparecer bastante aqui, tá? Especialmente os estereótipos ligados à mulher, né? Tem sempre a alcoviteira, tem sempre a inocente, ingênua, tem sempre a preguiçosa, tem sempre a prostituta. Então, a gente tem esses estereótipos ligados à figura feminina de novo. Ainda estamos vivendo aqui, né? Um período em que a igreja é um poder político muito forte. Então, a moralização por parte da igreja também vai acontecer na literatura, ok? Bom, e aí é interessante de pensar justamente isso. O auto vai ter a temática religiosa voltada para os assuntos bíblicos, né? Para representar cenas bíblicas ou para representar lições que são moralizantes ligadas à religião. A farsa não, ela é ligada à vida cotidiana. A lição de moral que ela vai passar não é bíblica, tá? É do cotidiano. Bom, coloquei aqui para vocês 4 textos que eu acho muito importantes do Gil Vicente, que eu acho que vocês devem conhecer. O Alto da Visitação, o Velho da Horta, né? O Velho da Horta é a história de um velho que tinha uma horta e ele vendia, na cidadezinha onde ele morava, ele vendia as suas verduras. E aí ele recebe ali uma cliente, que é uma moça jovem, e ele fica apaixonado por ela, fica obcecado por ela, e ela não quer nada com ele. E aí meio que tem essa coisa cômica, né, do quiprocó, que a relação dos dois não é boa, ele gosta dela e acha que ela corresponde, e ela não tá nem aí pra ele, acha que ele é um velho babão. Então tem essa coisa do quiprocó, que vai acabar fazendo alguns questionamentos interessantes sobre posturas sociais também, tá? O Alto da Barca do Inferno, que é aquela história famosíssima, que eu gosto muito e que eu vou deixar para vocês disponível aí nas nossas plataformas, uma encenação, a filmagem de uma encenação dessa peça, para você conhecer essa história, não deixem de ver, é muito importante conhecer o Alto da Barca do Inferno. Nessa peça, nesse alto, a gente é um alto, né? Então a temática é religiosa, é a temática do juízo final. No palco, a ideia é ter dois barcos, um vai para o paraíso, né? E o outro vai para o inferno. No barco do paraíso está o anjo Gabriel e na barca do inferno está o diabo. E aí vão entrando no palco personagens que representam tipos sociais e que vão ser julgadas pelo anjo e pelo diabo. E aí, dependendo da postura delas em vida, ou elas entram na barca do inferno para ir para o inferno, ou elas entram na barca da glória para ir para o céu. E vocês já devem imaginar, pensando no tipo de sociedade que a gente vive desde sempre, qual é a barca que fica super lotada, né? A do inferno. Mas vale muito a pena conhecer essa história, tá? Então não abram mão de assistir essa filmagem, que vale a pena de verdade. E a farsa de Inês Pereira, né? A farsa de Inês Pereira tem também uma questão interessante aí, que é a história da Inês Pereira, que é uma moça que está dividida entre 2 pretendentes, né? Um é rico, bonito, cavaleiro, elegante, mas trata ela muito mal.
e o outro é um cara meio tonto, sem muitos recursos, mas gosta dela de verdade e trata ela muito bem. E ela fica dividida entre os dois e vai aprender uma lição com isso também, ok? É importante lembrar que as farsas, principalmente, os autos não, mas as farsas, elas sempre têm um mote, e é essa lição de moral que a gente vai aprender aí no final. O mote da Inês Pereira, por exemplo, é: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube, né? E aí eu vou jogar aí para vocês refletirem e pensarem o que será que acontece com a Inês Pereira, ok? Bom, além do Gil Vicente, na literatura portuguesa do humanismo, a gente costuma estudar com frequência o Fernão Lopes. O Fernão Lopes, ele não fazia uma literatura criativa, mas ele tem uma função importante. Ele é o maior representante daquilo que a gente chama de prosa historiográfica humanista. O que seria uma prosa historiográfica? Ele era responsável por escrever crônicas, mas não crônica no tipo de texto que a gente costuma ter hoje. Crônicas longas, que vão registrar o período de expansão ultramarina, o período de colonização. Então, são registros históricos, são textos de registro histórico, tá? E a crônica, ela vai ser o tipo de texto fundamental no século XVI, quando começa, no final do 15 e começo do 16, quando a gente tem Portugal nas grandes navegações fazendo essa expansão ultramarítima. Mas o Fernão Lopes, já no início do século, na primeira parte, na primeira metade, ele tratava de escrever crônicas para registrarem a biografia, a história dos reis ou de grandes cavaleiros. Então, a prosa historiográfica, ela tem essa função, fazer da literatura um registro histórico, né? Então, era um texto longo, laudatório, para tentar registrar mesmo a historiografia daqueles eventos. Então, muitas batalhas, guerras, conquistas, casamentos, são coisas que a gente só conhece da história porque existe esse registro nas crônicas. Ele não era o único cronista, tá? O Fernão Lopes, mas ele era uma figura fundamental ali. Ele vai desenvolver essa historiografia muito bem. Por isso que ele é considerado o fundador da historiografia portuguesa. É com ele que a gente começa a ter esse texto literário direcionado para o registro histórico. Ok? Acho que sobre o humanismo e sobre essa literatura produzida no século XV, é isso, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Tenham uma ótima semana, estudem bastante, fiquem bem, se cuidem, se protejam, se preservem, tá? Mantenham a cabecinha no lugar, respirem fundo, organizem bem os seus estudos. Semana que vem tem mais, tá bom? Super beijo para vocês, tô com muita saudade, tá? Até a próxima!